Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, o Eco da Imprensa Espírita, que sempre acontece todo quarto sábado e sempre na companhia do meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira, expositor espírita, articulista de Reformador, da revista semanal Web O Consolador e outras revistas do movimento espírita. Mas vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade de estudo e de repercutir o que sai na imprensa espírita pelo Brasil e pelo mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos mais um programa da noite de hoje. Pessoal, só lembrando, nosso programa é o Eco da Imprensa Espírita, com acento no E e CH, por causa desse que está aí na nossa tela, o patrono do programa, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse que foi o responsável pelo primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo. Daí o nome do nosso programa, o título que adorna o nosso programa. Meu querido amigo Leonardo Marmo, como é que está você aí nessa bela São João del Rei? Tudo bom, Marmo? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, muito feliz de estar contigo em mais um registro nosso, mais um estudo. Muito feliz, muito contente e grato a você mais uma vez por essa oportunidade que você tão generosamente me oferece. E vamos tentar estudar, vamos tentar aproveitar esse tempo e vamos lá, esperamos que a gente consiga oferecer um material útil aos nossos confrades, nossos companheiros de luta espírita, das lides espíritas. Pronto, então vou anunciar o conteúdo da noite. A gente hoje vai analisar um artigo que foi dividido em duas partes. Ivone Pereira ensina sobre desenvolvimento mediúnico, não é? Esse artigo é de autoria de Leonardo Marmo Moreira. E no segundo momento, que saiu o artigo do Marmo, saiu na revista O Consolador. E no segundo momento, vamos ver um vídeo da psicóloga Fátima Delgado, inclusive sobre Divaldo, já que houve tanta coisa aí divulgada, não é? Palavras contra o Divaldo, essa é uma fala a favor do Divaldo, a gente vai analisar aqui também, não é? Mas vamos começar pelo artigo do Leonardo Marmo. Marmo, antes de mais nada, eu quero dizer a você que vai ser uma entrevista isenta, viu? Então, uma análise cortante e rigorosa do seu artigo, viu? Tá certo assim? Então, estamos aí porque deve é. O artigo ele é um estudo, né, Bruno? O artigo é um estudo e isso que você faz, agradeço essa valorização. E como ela trata de um tema difícil, eu achei que era interessante dar uma valorizada. Então eu fico mais como quase como um contra-regra ali para valorizar o material que é dela, né? Por isso até que eu escolhi esse nome assim, Ivone ensina desenvolvimento mediúnico. Tem outros artigos que eu opino mais e claro que nesse eu faço alguns adendos, faço alguns comentários, mas você vê claramente que eu estou simplesmente utilizando até do espaço do Consolador, do Astor, para dar uma valorização para ela, mas obviamente eu faço os comentários e estamos aí para tentar discutir, porque é um assunto difícil, né, Bruno? Nem eu, nem você, nem mesmo a dona Ivone consegue esgotar um tema tão difícil, tão profundo, e que a gente vai gastar muito tempo para estudar, que é o desenvolvimento mediúnico. Mas, de qualquer maneira, agradeço muito a sua escolha e esperamos que a gente consiga fazer um debate bem direto, bem objetivo e bem legal para os nossos amigos que acompanham o trabalho. E quero aqui citar a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, citado no artigo por você, né? Que ela me disse, Bruno, eu li o artigo 2 vezes, que artigo fantástico. Ela ficou encantada que você cita Delane Denis, Dona Ivone, né? E ela disse que era a predileção do pai, professor Hermínio. Mas, Marmo, vamos lá, né? Primeiro, antes de mais nada, Marmo, eu gosto muito de um artigo que tem um conteúdo que explore o tema. Eu não digo a exaustão, não é?
mas um artigo que realmente se debruce com reflexão, né? Realmente um artigo substancioso. Hoje a gente vê muito artigos rápidos e quase como que nutrido por clichês, né? Artigos de uma síntese. Esse artigo que você fez, as duas partes são longas. Não é o artigo todo somente, né? Tanto a primeira parte como a segunda. Eu citei a Ana Maria Miranda, que adorou o seu artigo, eu também adorei. Mas vou fazer uma primeira pergunta. O que você me diz dos artigos mais longos, mais pensados? Porque hoje tem gente que diz que não há tempo, né? De se debruçar, de ler as coisas. Hoje o mundo está muito rápido, mas você tem essa dedicação, né? Esse talento. Você gosta de ponderadamente escrever e refletir muito sobre o tema, né, Marco? Essa é uma questão sempre difícil, o tamanho do artigo, né, Bruno? Eu já escrevi artigos bem pequenos. Teve uma época que eu escrevia para o blog do Centro Espírita Caminho da Paz, pediram para mim. Pediram, Leonardo, precisamos alimentar o blog. Então eu escrevi uns artigos muito curtos, mas sempre tentando ter algum conteúdo. E eu sei que escrever muito com poucas palavras é uma arte difícil que pouca gente domina. Eu lembro você deve conhecer, Bruno, o José Rei Chaves, que é um estudioso espírita da Bíblia. José Rei Chaves, ele é redator, ele é colunista do jornal aqui de Belo Horizonte, O Tempo. E ele escreve temas religiosos e bíblicos à luz do pensamento espírita. E ele tem uma capacidade fabulosa, porque eu acho que o espaço que ele tem no jornal é bem curto, e ele faz estudos com grande profundidade, com um tamanho muito curto. Mas eu diria que o José Rei Chaves é até uma exceção, Bruno. Porque eu não gosto, eu tenho visto em algumas publicações, principalmente nas eletrônicas, nas revistas eletrônicas, às vezes a pessoa faz um artigo com 2 ou 3 parágrafos, e você às vezes uma crônica, uma experiência, mas o artigo não chega em uma conclusão significativa, não contribui significativamente no esclarecimento de algum assunto claro, doutrinário. Então, eu acho que depende um pouco do tema, depende um pouco do que a pessoa escolhe. Ultimamente, eu tenho escrito artigos um pouquinho maiores. Esse artigo, em 11 páginas, ele extrapolou, inclusive, os limites. Por exemplo, se você manda para o reformador, tem que ter no máximo 8 páginas. Esse aí estava bem maior do que os limites que o reformador aceitaria. Eu mandei para o Astolfo. O Astolfo tem uma seção, a seção especial para artigos um pouco maiores. O Astolfo publicou e gostou. Mas esse artigo é o seguinte: por que ele ficou grande? Porque o artigo que a Dona Ivone escreveu, ela escreveu porque um confrade fez 4 perguntas sobre desenvolvimento mediúnico, mas 4 perguntas interrelacionadas. Então, ele fez uma sequência de perguntas que é um monobloco, né? Então, ele faz perguntas sobre desenvolvimento mediúnico. Então, o camarada escreveu para ela e ela tenta responder. Então, as perguntas que o confrade faz: como ajudar o desenvolvimento prático da mediunidade? Qual o método de desenvolvimento a médiuns comuns, sem forçá-los ou condicioná-los às manifestações? Como devemos dirigir esta parte? E qual a forma segura, sem forçar, que os predisponha a um desenvolvimento natural, sério e tranquilo? E a Dona Ivone faz cada resposta dessas 4, ela faz uma resposta muito elaborada, profunda e passível até de questionamento, ou até de polêmica, porque não é um assunto fácil. E cada resposta é um tratado quase. Cada resposta já é um mini artigo. Então, como é um texto muito pouco conhecido dela, eu achei que tinha que ser publicado e tinha que ser o monobloco das 4 questões. Só que aí o artigo ficou um pouco mais extenso e o Astolfo preferiu, como ele faz com os artigos maiores da seção especial, dividir em 2 partes, sendo que a primeira parte contempla as 2 primeiras perguntas e a segunda parte contempla a terceira e a quarta questões. Então, a questão é o conteúdo, né, Bruno? A questão, acho que é o conteúdo. O José Rei Chaves consegue escrever muito com conteúdo, textos pequenos. Mas eu vejo
muitos textos pequenos que eu não vejo um nível de conteúdo. Então, seria melhor a pessoa escrever mais. A questão não é o tamanho do texto, é o conteúdo que a pessoa consegue fornecer. Claro que, no caso do G.R. Chaves, fica claro que ele escreve artigos curtos, porque é o limite de espaço que ele tem no jornal, porque ele escreve em papel, não é? Mas ele escreve muito bem mesmo. Ele consegue, a temas difíceis, consegue fornecer conteúdo. Mas eu vejo alguns confrades, às vezes, escrevendo artigos pequenos, que não fornecem muito conteúdo. Nesse caso, eu não queria partir. Eu não queria subdividir o artigo, porque eu achei que esse monobloco era muito interessante. Mesmo que, eventualmente, menos pessoas leiam em função do tamanho, eu achei que as pessoas que se dignassem a ler deveriam ter uma noção completa do pensamento da Ivone em relação às 4 perguntas. Agora, é sempre uma questão de estratégia, né, Bruno? O tamanho, enfim, eu achei que nesse caso era interessante conservar ele num artigo único. E a gente já conversou sobre isso, né? O pessoal gosta muito de pequenos videozinhos, que a tendência é que tem mais visualizações. Mas, por outro lado, a gente até já conversou isso em off algumas vezes, Bruno. Tem uns podcasts de 5 horas aí que são super visualizados, né? Então, tem de tudo. Então, eu acho que o ponto principal, Bruno, é o conteúdo mesmo. Mas, nesse caso específico desse, eu achei que não era para quebrar, porque o pensamento da Dona Ivone devia estar bem compactado nessa área do desenvolvimento mediúnico, uma área tão difícil, tão importante para nós. Perfeito, Marco. Vamos já entrar, então, no conteúdo mesmo, né? Então, no sumo do artigo da Ivone, né? Marmo, a obra que você se refere no artigo Cânticos do Coração, né? No capítulo 9, Considerações sobre a Mediunidade. Queria que você se detivesse na seguinte colocação da Ivone, né? Ela disse que o tempo ideal para um desenvolvimento mediúnico seriam 6 meses, né? E eu queria que você fizesse comentário sobre esses 2 pontos, né? E Dona Ivone também afirma que ela encontrou muito por aí fábricas de animismo e obsessão. Aqui no Nordeste a gente costuma chamar fábrica de médiums. Né? Então, esses 2 pontos, Marcos, 6 meses, na opinião de Ivone, como tempo ideal, e sobre essas fábricas de animismo e obsessão. Ela fazia uma crítica, ela faz uma crítica até dura, bem claro, sem objetivar ninguém, obviamente, mas você vê claramente o comentário dela, e você tem que entender que ela fez esses artigos, a Dona Ivone desencarna em 1984, teve um AVC em 1980, então isso aí é uma experiência até recuada. O livro saiu em 94, mas é um livro que saiu póstumo, né? Fizeram a compilação dos artigos o pessoal do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio. Mas aí é o seguinte, talvez em alguns setores do nosso movimento, esse quadro favorecedor de animismo e até mistificação, sugestão, ela chega a falar hipnose por parte de uma sugestão do dirigente da reunião mediúnica, ela chega a falar sobre isso. Talvez esse quadro tenha até piorado em alguns setores, né? Então, ela faz um alerta muito interessante. Eu vou citar, Bruno, muito respeitosamente, mas com uma crítica a um trabalho, porque foi colocado de forma bem pública, foi apresentado. Mas eu gostaria de deixar claro, antes de citar o nome, que é um confrade que eu tenho muito respeito, muita admiração, e acho que ele cumpriu um papel muito importante no movimento espírita, e eu diria até um papel único, porque os textos dele são diretos, são objetivos, são populares, auxiliaram muito o trabalho de mocidade espírita, espiritualistas que estavam adentrando o movimento espírita e mesmo estudiosos com mais experiência, que é o nosso confrade Richard Simonetti, há pouco tempo desencarnado. É um confrade que eu tenho respeito, já tive um contato pessoal com ele, porque quando eu morava em São Carlos, algumas vezes ele foi no Obreiros do Bem, fez palestras no Obreiros, eu tive contato com ele quando ele viajava a região, porque ele era um orador de Bauru, né? Ele atuava no Centro Espírita Amor e Caridade.
Mas o Simonetti tinha uma estratégia, ele falou isso em várias entrevistas publicamente, várias vezes, publicou no seu livro tudo que você precisa saber sobre mediunidade, e tem vários YouTube que o pessoal encontra ele falando isso. Que cada grupo que entra no centro espírita dele, lá no interior de São Paulo, tem o COEM, né, o Curso de Orientação e Educação Mediúnica, que é como se fosse um curso de introdução ao espiritismo, mas com uma conotação mediúnica. Mas no caso do Simonetti, pelo menos no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que ele dava esse direcionamento, pelo menos no tempo dele, o grupo virava um grupo mediúnico. Então tem uma entrevista que eu assisti que ele falou assim, nós temos 87 grupos mediúnicos. E vira e mexe ele falava um número parecido, mudando um pouquinho, que esse número era oscilante. Quer dizer, eu não concordo muito com isso. Porque quer dizer que a partir de um grupo de pessoas que entraram na casa espírita, ficaram 2 anos num curso de introdução, você formou um grupo mediúnico. Só que você não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia que você tenha pelo menos um médium por cada grupo desse. 87, se você tem 87 grupos mediúnicos, você tem que ter no mínimo um médium por grupo. No mínimo um médium. Se não tem um médium que repete grupos, você tem que ter no mínimo 87 médiums. No mínimo 87 médiums, a não ser que um médium repita, faça várias reuniões. Se o médium só faz uma reunião, você tem que ter no mínimo 87 médiums. Isso para fazer uma reunião mediúnica com base em um único médium. Mas, enfim, a média ostensiva é difícil ter em grande número. Mas 87? Então, aí a gente faz a seguinte pergunta. Cadê o trabalho publicado, que é o resultado produtivo desse esforço mediúnico? Alguém publicou algum livro? Alguém publicou algum trabalho? Alguém trouxe alguma experiência positiva? Porque você tem que admitir que em cada turma pode não ter nenhum médium ostensivo. Então, se você cria uma reunião mediúnica, você pode estar induzindo as pessoas a um animismo, a um processo anímico, mistificador, a uma autossugestão, porque você vai tentar fazer a mediunidade e não vai ter reunião. Agora, olha só, não vai ter fenômeno mediúnico que caracteriza a reunião mediúnica. Agora, se você faz alguns testes, ok, isso é perfeito, isso é totalmente doutrinário. Você faz alguns testes. Agora, a partir de alguns testes, quando você percebe que ninguém é médium, o grupo tem que ser dissolvido. Pelo menos do ponto de vista do grupo de desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica. Ou então você canaliza o grupo para o estudo. Vai ser um grupo de estudo mediúnico que não tem nenhum médium. Ou vai ter que ser redistribuído em outros grupos da casa. Porque não é possível. Como é que você vai fazer uma reunião mediúnica sem nenhum médium? E você não tem tanto médium ostensivo assim. Então, essa é uma questão importante. Em centros espíritas grandes, Bruno, isso é um problema. Nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas cidades de médio porte, de médio para maior porte, aqueles centros maiores, você tem esse problema. Por quê? Porque o número de pessoas que por ano chegam ao centro espírita é muito grande. E a casa tem um problema administrativo e doutrinário de encaminhar essas pessoas, dando motivação, dando oportunidade de estudo, não só assistir palestra, mas de crescimento dentro da própria casa, mas de uma forma organizada. Então, muita gente aproveitou o curso de orientação e educação mediúnica, o COEM, fez uma adaptação da ideia do COEM, ou um curso de introdução à doutrina espírita, mas eu não concordo com esse desembocar direto numa reunião mediúnica, porque às vezes você não tem médium para isso. E eu acho que esse comentário da dona Ivone é um alerta para esse tipo de estratégia. E só para fechar a questão, respeito muito o trabalho do Simonetti do ponto de vista doutrinário, acho que ele é um camarada muito sério, que deu uma grande contribuição, acho que os livros dele auxiliam, ajudam muito, principalmente o pessoal que está chegando à casa espírita, espiritualistas. É um trabalho relevante, respeitável, mas eu não concordo com essa estratégia que o Simonetti e que outros utilizam. Eu estou citando ele porque ele colocou isso de forma pública, então acho que a gente pode citar. Eu não concordo com esse trabalho porque nem sempre você tem no mínimo um médium. Então você pode induzir a pessoa a forçar e criar uma fantasia, e nem todo mundo tem equilíbrio também, né, Bruno? Nem todo mundo tem equilíbrio para participar de reunião mediúnica. Não é todo mundo que chega à casa espírita que é para ir para a reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica, a dona Ivone fala no artigo,
não é para pessoa muito nervosa, não é, reunião mediúnica não é para pessoa muito impressionável, não é para pessoa muito ansiosa, pessoa que está sob obsessão, pessoa que está com problema físico, psíquico. Então, muitas pessoas não são recomendáveis para participar da reunião mediúnica, pelo menos durante um período de tempo. Então, você canalizar tudo isso, e às vezes sem uma direção coerente, porque não era o Simonetti que estava coordenando esses 87 grupos. Como é que você faz a coordenação dos grupos, a direção de cada grupo pequeno? Então, essa é uma questão desafiadora para os centros espíritas, sobretudo os grandes, e eu não concordo com essa postura. Que o grupo de estudo que veio do COEM ou do curso de introdução vire necessariamente um grupo mediúnico, como o nosso confrade Simonetti fazia. Porque isso aí vai gerar alguns grupos mediúnicos muito bons, mas vai gerar muito grupo anímico mistificador. Não dá para ter tanto médium assim. E se tiver, alguém me prova que isso funciona. E eu vou ter certeza que não funciona, porque eu já vi isso em várias casas espíritas. E aí eu peço as provas. Eu falo assim, cadê os livros? Cadê a vivência? Cadê o material? Ou então me permita assistir algumas reuniões dos grupos. E provavelmente, porque eu já vi isso acontecer muito, a gente vai perceber muitos problemas nesses grupos mediúnicos, o que é natural, porque você não tem nenhum médio, quanto mais orientação segura para encaminhar esses grupos. Leonardo Marmo, eu queria trazer aqui agora o Raul Teixeira e o Divaldo, citados no teu artigo, né? Mas lembrando, no programa nosso lá para trás, a gente tratou disso. Eu vejo muito esse pessoal que é Kardec estrito, Leonardo Marmo, que fica Kardec, Kardec, Kardec. Quando você chega no centro espírita, na casa espírita desse pessoal, a mediunidade é tratada assim, né? A Granel é uma fábrica realmente, 80 salas, 90 salas, e é um pessoal que extramuros é Kardec, 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 intramuros é uma coisa de louco, né? O Raul Teixeira, ele diz assim, não é? O centro espírita veio para nos tirar da loucura. Então, chega de loucura, não é? Com essa panaceia que fazem com a mediunidade. E o Divaldo Franco, citado no teu artigo, né? Ele afirma que, depois de 10 anos de desenvolvimento mediúnico, se até ali não conseguiu nada, não tem o que desenvolver. O que é que você me diz das afirmativas dos nossos queridos arautos, né? São duas colocações muito interessantes. A do Raul é a seguinte: se você não pode participar, além da reunião mediúnica, de pelo menos uma reunião doutrinária, que você vai para o estudo, então dificilmente você está em condições de participar da reunião mediúnica. Eu sei que às vezes nas capitais o Divaldo é um pouco mais flexível nisso. Às vezes a pessoa tem um sábado de manhã ou tem um domingo à tarde, então ela faz um long run, né? Ela faz uma coisa condensada. Mas ela tem que ter um espaço, esse é o ponto, para um estudo, para uma reflexão. Porque só vai na casa espírita no dia da reunião mediúnica. Então, será que esse desenvolvimento vai ser razoável? Esse é o ponto que o Raul está colocando. Será que vai ser bem conduzido? Será que só na reunião mediúnica a pessoa vai ter condições de avançar com qualidade? Então, para muitos que pretendem, às vezes seria melhor não participar da mediúnica. Ou então que participe de estudo. Ou se a pessoa acha que ela tem condições, que ela se prepare redobradamente para essa reunião. E no caso do Divaldo, ele já está falando especificamente, não da questão da participação nas reuniões, mas da potencialidade mediúnica. Se a pessoa tenta desenvolver e não consegue, é porque ela não tem a mediunidade ostensiva, ela não é médium de ação. Porque nesse vídeo do Centro Espírita Meimei, em São Bernardo do Campo, o Divaldo diz o seguinte, que às vezes a pessoa vai no centro de Umbanda e numa sessão de giro e desenvolve mais rapidamente do que na sessão espírita. Mas aí o Divaldo diz, porque se ela não consegue desenvolver, se ela vai há tanto tempo e não desenvolve, porque não tem a mediunidade. E que às vezes, na reunião de Umbanda, pela música, pelo atabaque, pela autossugestão, pelo ritmo,
pela predisposição anímica, ela pode entrar num transe anímico sutil, mas não quer dizer que ela desenvolveu a mediunidade. Porque se ela tivesse uma mediunidade ostensiva, essa mediunidade deveria se manifestar também na casa espírita. Então, eu acho interessante essa condição, assim, se você está há 10 anos desenvolvendo e não desenvolveu, porque você não a tem, mesmo com um tempo menor. E a Ivone fala no artigo que com 6 meses já é suficiente, que é o prazo, inclusive, citado por Allan Kardec. Ela está citando Allan Kardec. 6 meses já seria mais do que suficiente para que uma pessoa com mediunidade ostensiva manifestasse essa intensidade mediúnica. Então, veja bem, não quer dizer que a pessoa não possa participar da reunião mediúnica, né, Bruno? Que a reunião mediúnica não é feita só de médiuns. Existe o dirigente, existe os doutrinadores, e existe também aquele pessoal que alguns chamam os médiuns de suporte, de apoio, os médiuns de sustentação, ou os passistas, que não deixam de ser médiuns de sustentação. Aquela pessoa que não tem uma mediunidade muito ostensiva, mas pode aplicar passes em alguns necessitados, inclusive aquele médium que, de repente, num transe, sentiu ainda a remanescência, né, a permanência de alguns fluidos mais pesados. E esse médium de sustentação, que seja uma pessoa equilibrada, que tenha qualidade doutrinária, que seja moralmente equilibrada, focado, pode ajudar muito. Então, o problema não é o não médium participar da reunião mediúnica. A reunião mediúnica precisa de muitos não médiums, mas que ele seja uma pessoa séria, doutrinariamente preparado e que não tem expectativa de desenvolver a mediunidade, quando ele percebe que ele não tem. E o problema, se você colocou as fábricas de médiums, é que não continua funcionando, continua fomentando processos anímicos mistificadores, porque quer ver, quer sentir, então, e às vezes não tem condições para isso, e na hora que ele força, ele acaba favorecendo uma ilusão, a imaginação, uma ideoplastia pouco efetiva. Então, o que acontece? Então, às vezes, predisposto, ele acaba apoiando outros que também estão predispostos, e às vezes, se chegar um médico na reunião, ele vai falar assim, não está tendo nada nessa reunião. Vocês estão todos enganados. Então, nesse sentido, aí volta no que o Raul falou. A casa espírita é para nos tirar da loucura, não nos encaminhar para a loucura. Então, se você cria uma reunião mediúnica sem médiuns e está todo mundo se enganando, achando que está recebendo espíritos, e não tem ninguém recebendo espíritos, é uma reunião de gente ignorante. É uma reunião que está induzindo a perturbação. E, no mínimo, é uma reunião pouco produtiva e falsa. Se o centro espírita é a universidade da alma, a gente tem que ter seriedade nesse processo. Então, se você não tem a mediunidade, não force. Mas você pode participar da reunião de desenvolvimento mediúnico e pode até desenvolver a mediunidade. Só que aí você tem que ter em mente que esse desenvolvimento não vai ser a curto prazo. Vai ser a médio e principalmente a longo prazo. E aí você pode desenvolver alguma coisinha, que inclusive a dona Ivone fala, né, Bruno? Que uma estratégia que não tem nada a ver com receber espírito, mas que pode ajudar é o próprio passe. A aplicação de passe, que a gente não valoriza, hein, Bruno? A gente não valoriza. Daqui a pouco a gente vai ver isso. É uma das perguntas que eu queria te fazer. Mas, Marmo, tem uma passagem, você falou bem no início, né? É sobre Ivone, embora você tece comentários, né? Ivone conta uma passagem dela com Frederic Chopin, mas eu achei, me permita dizer, o desenvolvimento do teu raciocínio, a tua análise genial sobre o fato em si, o que poderia acarretar, não é? Veja bem, o Frederic Chopin pede para que Ivone fizesse um curso de música, né? Para que ele pudesse se expressar através da música, não é? Quem sabe? Mas Ivone, acertadamente, deixa esse projeto de lado, né? Aí vem o Leonardo Marmo, o articulista, né? Você fez uma análise para mim brilhante, né? Se ela tivesse aceitado o Marmo, quais as implicações que poderiam acarretar não só a mediunidade dela, mas a própria doutrina dos espíritos? O caso aí é o seguinte, para ela ia ser muito sofrido, né, Bruno? Primeiro, ela tinha um foco na parte doutrinária. Então, aí é uma coisa interessante. Qual é a nossa tarefa reencarnatória?
E qual é a nossa tarefa no trabalho espírita? Às vezes é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a tarefa do Bruno Tavares? O que eu estou fazendo? Leonardo Marmo, o que a gente está fazendo? Cada um de nós tem as suas tarefas, a gente não dá conta de fazer tudo. E a Ivone estava comprometida com aquilo que ela achava que era a tarefa dela, e ela deu uma contribuição muito importante em livros de grande enriquecimento doutrinário. Nesse caso, a música seria secundária. A grande beleza da música é você comprovar a imortalidade da alma trazendo uma figura igual Chopin. Olha que maravilha. Mas para ela trazer o Chopin, animicamente, ela tinha que ter uma cultura musical para filtrar o pensamento do Chopin. Digamos que ela compra aquele papel de partitura, né? Né? Aquela pauta da partitura para fazer a clave de sol, a clave de fá, aquela coisa toda. O pessoal da teoria musical sabe, então ela vai escrever na partitura. Provavelmente o Chopin mandaria assim, mas ela não sabia. Então, tem outras formas de fazer, tipo, igual a gente tem revistinha para aprender a violão, cifrado de uma forma mais simplificada. Sim, mas ele teria que fazer de uma forma muito simplificada, porque ela não tinha essa bagagem, esse background. Aí, fazendo de uma forma simplificada, ela conseguiria transmitir toda a complexidade da música de Chopin, porque o problema é o seguinte, ela transmite, faz simplificado, mas se for muito simplificado, ela não conseguir filtrar naquela linguagem toda a complexidade da composição musical do Chopin, aí ela pode até publicar, mas ela não vai poder publicar com o nome Frederic Chopin, porque publicando com o nome Frederic Chopin, aí o pessoal vai falar, olha como os espíritos são ignorantes, eles acham que esse cara aqui é Chopin, olha essa musiquinha aqui, olha que musiquinha fraca para ser Chopin. O Chopin desaprendeu a fazer música. Não é que ele desaprendeu, é que o filtro mediúnico tinha limitações e ele teve que adaptar essas limitações, por isso que a música não conseguiu corresponder ao estilo dele enquanto encarnado. Isso vale, a gente já discutiu isso, né, Bruno? O problema da poesia na literatura, da literatura em geral, em prosa, e principalmente da poesia, quando a gente comentou sobre o Parnaso de Túmulo em outro programa. Então, é complicado isso. Agora, aí alguém poderia falar, ô Léo, mas uma música do Chopin, mesmo simplificada, deve ser muito bela. E ele poderia, para não dar esse problema de ceticismo, ele poderia usar um pseudônimo. Sim, aí ok. Só que ela ia ter que se esforçar muito e talvez para usar um outro nome, o impacto, a produtividade do impacto para sensibilizar os materialistas seria menor, não seria tão interessante. Eu lembro do Valdo Vieira, que escreveu o livro, psicografou o livro Cristo Espera por Ti, que foi estudado por especialistas da obra de Honoré de Balzac. Os especialistas do Balzac foram estudar tamanha precisão. Então, aquele livro é um material que funciona como uma evidência da imortalidade da alma. Então, esse aqui é o problema, né, Bruno? Então, é uma questão difícil. Por isso que a gente sempre fala que quanto mais cultura o médium tiver, é melhor, porque ele vai conseguir filtrar o pensamento e transmitir com qualidade nas mais diversas áreas. Mas, infelizmente, essa era uma área que a dona Ivone não tinha recursos, não tinha dinheiro, tempo, condições de investir para ter, e eu acho que ela optou corretamente em investir na parte doutrinária, onde ela já tinha bagagem de outras vidas, inclusive com uma linguagem muito bem elaborada, né? Você vê o texto do Memórias do Suicídio, é um texto muito profundo, e os textos que ela escreve também, então você vê que aquilo é de encarnações passadas, porque ela tinha quarta série primária, fantástica. E grande leitor, autodidata também. Mas, enfim, o fato é que ela escolheu aquilo que ela tinha que escolher, a prioridade, optou a prioridade, rejeitou o secundário e deu uma grande contribuição. Mas, em outro contexto, quem sabe, né, poderia ter sido diferente a história, ela poderia ter recebido Chopin, mas aí fica para uma outra oportunidade. Né, Bruno? Leonardo Marmo, você citou a obra de Balzac, o Valdo Vieira, Cristo Espera por Ti. Eu tenho a obra, e a par de tudo o que aconteceu na trajetória de Valdo Vieira, é impressionante a mediunidade autêntica do Valdo Vieira, né? É um show a mediunidade do. Incrível, incrível. É um grande médium, e uma grande figura também, a gente tem que respeitar.
é necessário ter gratidão e ter respeito pelas pessoas que contribuíram. E o movimento espírita nem sempre é respeitoso, nem sempre é grato por quem contribui. Você me surpreendeu até, Bruno, citando o Valdo, acho interessante. Eu vou citar um detalhe do Valdo. Quando ele estava em Uberaba, ele fazia por dia de 95 a 99 consultas médicas gratuitas. Tem uma placa, está até hoje no Centro Espírita, na Comunhão Espírita Cristã, que ele fundou com o Chico Xavier, consultas médicas gratuitas, todas consultas médicas gratuitas, 95 a 99 por dia. Por isso que é um dos motivos para aquelas filas quilométricas que o Jorge Vizini filmou de helicóptero, lembra? Agora, o Bruno, o Valdo, ele é tratado com tanto desrespeito, com tanta, às vezes até ódio no movimento espírita. Eu acho que a gente devia tomar um certo cuidado. Você conhece alguém, médicos, espíritas e não espíritas, você conhece alguém que já fez em algum momento da sua vida? Talvez o doutor Bezerra de Menezes, mas mesmo assim esse número é recorde. Não sei nem se o doutor Bezerra de Menezes conseguiria. Talvez o doutor Bezerra de Menezes. É uma pergunta boa para o Luciano Klein, né? Pois é. Você já parou para pensar, Bruno? 95 a 99 consultas médicas gratuitas. Essa pessoa tem que ser respeitada. Farei essa pergunta amanhã. Hoje é sábado, amanhã, Luciano Klein no programa. A pergunta inicial será essa, né? O Valdo Vieira Marmo, o homem que psicografou Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade com Chico Xavier, pelo amor de Deus, né? Sete Destino também, não é? Outro, Conduta Espírita, né? Conduta Espírita. Mas, Marmo, vamos adiante. Meu amigo, para fechar, a questão do passe que a Ivone cita, o passe é essencial para a preparação, para a educação mediúnica, não é? E como você bem disse, o passe tão menos considerado em alguns arraiais espíritas, não é, Marmo? Só para dar um adendozinho, só uma pimentinha aí, Bruno. Chico Xavier teria dito sobre Valdo Vieira: não existe melhor médium no planeta Terra que o doutor Valdo Vieira. Ele falou isso publicamente, está nos vídeos. Aí fica... ele fez isso para agradar o Valdo e tal? Não sei, mas ele declarou. E ele não declarou isso de ninguém. Nem dos outros grandes médios do movimento, nem da Ivone, nem do Divaldo. Está jogada a cimentinha aqui. Está jogada. Não, para a gente pensar, né? Agora, em relação ao passe, olha só, Bruno, a dona Ivone, ela sinaliza um caminho. Porque, por exemplo, Bruno, você pode falar assim: ô Léo, eu não tenho mediunidade, você não tem mediunidade, mas nós queríamos ser médium. Nós queríamos ser médium, Leonardo. E aí, o que a gente faz? A dona Ivone dá um canal. Primeira coisa, você pode participar da reunião mediúnica sem ser médium, já falamos sobre isso. Mas tomando cuidado para não forçar a barra e gerar autossugestão. Agora, o trabalho de passe, e ela frisa isso, não precisa ser mediunizado, não é correto que seja, o ideal é que não seja, o passe à luz do pensamento espírita não é mediunizado. Mas você trabalhando no passe, você cria aquilo que é chamado de apercebimento fluídico. Você consegue ter aquilo que alguns chamam de tato magnético. Você consegue fazer a transferência dos seus fluidos vitais, a emanação dos seus fluidos e a captação, a sensibilidade do fluido do indivíduo que está tomando o passe, que está recebendo o passe. E é por isso que você consegue notar se o indivíduo está bem ou se não está bem. E esse é o primeiro, e isso é um desenvolvimento anímico, muito importante, que é o pré-requisito para o desenvolvimento mediúnico. Porque quando primeiro você tem que transmitir os fluidos, então e você sente isso. Segundo, você percebe se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem. Eventualmente você consegue até captar alguma coisa
do estado orgânico até de alguma influência espiritual. Então, o trabalho de passe, apesar de não ser propriamente mediúnico, ele gera um desenvolvimento anímico que é muito significativo como precursor da mediunidade. Então, é interessante essa recomendação da Dona Ivone, que eu acho coerente, correta, e acho engraçado, porque seria o caso de falar assim, olha, muita gente chega para nós e fala isso, né, Bruno? Eu não tenho mediunidade, mas eu queria muito ter. Tá, não vai ter. Nessa encarnação, dificilmente vai ter, porque o desenvolvimento é muito lento e gradual. O doutor Bezerra de Menezes diz que os médios mais seguros, ele fala isso no Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, normalmente são aqueles que manifestam a sua mediunidade desde a primeira infância, que já foram médios em outras vidas. Então, já tem um desenvolvimento mais sólido. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, se eu quero ser médico, por que eu não ajudo nos passos? Porque eu estou construindo o meu apercebimento fluídico, a minha evolução anímica, é a base. Só que ninguém quer trabalhar nos passos. E muita gente desvaloriza os passos. Ninguém quer ajudar nos passos, mas todo mundo quer para a mediúnica. Então, é interessante perceber essa informação que me parece bem coerente, bem correta. Queremos desenvolver mediunidade e não a temos. O caminho dos passos é um caminho da caridade, da ação no bem, o auxílio efetivo, das curas espirituais. É um complemento importante da reunião doutrinária, é um trabalho de grande valor na casa espírita, pouco valorizado e pouco desempenhado do ponto de vista ótimo, no nível que a gente esperaria numa casa espírita. Então, realmente, vale muito o trabalho dos passes e é uma base para quem pretende um dia ser médium, seja nessa vida, seja na próxima. Bem, Leonardo Marmo, eu queria encerrar essa parte de Ivone, né? Vou fazer apenas uma citação que você homenageia também, ao final do artigo, o grande escriba, né, Hermínio C. Miranda. O Hermínio diz assim: tudo que vem de Ivone é muito bem-vindo, não é? Ela tem muito a dizer e o diz com autoridade, competência e sobriedade. Quer dizer, um elogio, foram muito amigos, né? O Hermínio e a Ivone, né? Então, isso é de uma beleza muito grande, né, Marco? Porque a Ivone, ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma pessoa extremamente humilde, ela era até meio reclusa, né, Bruno? Muito simples, não gostava de fazer palestra. Ela era super reclusa, uma senhora muito simples, mas ela fala coisa com coisa, ela fala com clareza, com contundência e com conhecimento de causa. E a Ivone é muito interessante o material dela, porque ela é médium, ela estuda muito Kardec, ela estuda muitos clássicos e estuda o que estava acontecendo na pesquisa moderna. Olha que coisa. E recomenda. Tem que estudar Kardec, tem que estudar o Evangelho, tem que estudar as obras clássicas, Delane, Denis, Bozano, e tem que estudar a pesquisa moderna. E ela faz isso tudo. E é interessante que às vezes ela começa a estudar um assunto e começa a redigir um artigo dela mesma, e aí ela anexa uma mensagem psicografada de um espírito, Charles, Dr. Bezerra, ou um outro espírito que veio trazer uma mensagem para complementar a informação dela. Então, é como se fosse quase que semelhante ao que Kardec fazia nas instruções dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tinha o comentário dele e tinha a anexação do comentário do espírito comunicante, né? Ela fez isso, inclusive, com o Divaldo. O Divaldo, uma vez, mandou uma carta para a Ivone, perguntando para ela se ela acha que seria possível Leon Denis estar ajudando ele em algumas palestras, porque ele tinha identificado o Denis, e ele estava meio na dúvida. E como ele sabia que o Denis trabalhava com ela estava perguntando para ele. E primeiro ela escreveu uma carta dizendo que ele estava se esforçando muito no bem, que Leon Denis poderia auxiliá-lo, etc. E aí ela disse, quando eu estava elaborando essa carta de resposta para você, Divaldo, Leon Denis apareceu para mim e me mandou essa carta para você. Então, olha que coisa fantástica. Ela escreve a carta e anexa a carta que o Denis mandou recomendando para o Divaldo. Então, é um espírito que tem esse caráter completo, né, Bruno? É interessante. Ela tem a mediunidade, ela tem o estudo por ela mesma e ela tem um conhecimento bibliográfico. Então, você mencionou em um momento aí os Kardec estritos, Dona Ivone estudava os clássicos. Pois é. Ela estudava Bozano, Delane, Denis,
Pois é. Gustavo Gelei, ela estudava. William Crookes, ela estudava os clássicos. Então, quer dizer, então você quer ser uma pessoa que entende do assunto? Kardec recomendava que a gente estudasse até os adversários, Pois quanto é. mais as grandes obras subsidiárias. Então, a Ivone é uma grande referência e tendo essa vivência da mediunidade e do estudo, fazendo essa comparação com ela mesma. Realmente é um nome que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração, né, Bruno? Sincera, verdadeira, porque os artigos dela falam por si mesmos, pela contundência, pela qualidade, pelo menos na minha opinião. Bom, Leonardo Marmo, então vamos para o segundo momento, né? Esse segundo momento é um pouco menor que o primeiro. Carro-chefe do programa de hoje foi esse artigo, substancioso, pessoal, por respeito a Marmo e por respeito ao público, já que a gente debateu tanto aqui. Primeira parte e segunda parte do artigo de Marmo sobre Ivone está aqui na descrição. Vocês podem ler. Olhem, a filha do Hermínio Miranda, Ana Maria Miranda, leu 2 vezes porque achou o artigo divino, né? Então leiam, que é um artigo substancioso, um conteúdo notável, né? Desse meu amigo, dessa marmota aqui que está junto de mim nesse programa maravilhoso. Marmo, veja bem, falaram mal sobre o Divaldo, né? Por causa de uma afirmativa dele, né? E teve uma senhora, uma mulher do movimento progressista, eu não sei nem o nome desses movimentos aí, eu sei do movimento espírita, né? De outros movimentos eu não entendo muito. Então, uma senhora, uma mulher, falou que Divaldo não representava a palavra dele, ele não representava o espiritismo, né? E hoje a gente vai tratar aqui sobre um vídeo que também vou deixar na descrição, de uma psicóloga, a Fátima Delgado, né? E ela traz exatamente, vai em outro diapasão, né? Vai para os antípodas. O título do vídeo, Marmo, é esse, né? Divaldo Franco é a maior autoridade em doutrina espírita do planeta. Mas, Marmo, eu já vou fazer a pergunta a você, e eu não fico em cima do muro. Marmo, um Divaldo que tem 70 anos de mediunidade ininterrupta. Ininterrupta. Ah, então, um Divaldo que levou a palavra espírita para a Sorbonne e para a ONU. Os programas midiáticos, Jô Soares, Ana Maria Braga. Então, todos os grandes programas o Divaldo pontificou. E aí, Marmo, a instituição modelar como a Mansão do Caminho. Marmo, eu vou dizer a você, por tudo isso, eu concordo, não é 100% com a Fátima Delgado, não é? Eu concordo 1000%. Hoje, Divaldo é a maior autoridade em doutrina espírita do planeta, sim, quer queiram, quer não queiram, não é? Então, mas eu converso muito com o Marmo. Marmo, você desculpa, eu falo em tom fraterno, de irmão para irmão. Eu não quero intimidar Marmo, né? Marmo fala do argumento de autoridade, que eu acho novamente genial, Marmo, como você aborda essa questão da autoridade, né? E eu pergunto a Marmo sobre esse vídeo, o que você achou. E o Divaldo é uma autoridade, ele representa o espiritismo. Leonardo Marmo Moreira. Essa é uma questão interessante, Bruno. Uma questão interessante. Porque eu compartilhei o vídeo, eu compartilhei esse vídeo no meu Facebook. E muitas e eu não sou, eu compartilho, não coloco cabeçalho, já coloquei há algum tempo. De vez em quando coloco uma coisa, eu normalmente não coloco. Eu compartilhei e gerou um monte de debate, porque eu tenho muitos amigos que são confrades espíritas, muita gente criticando, inclusive, a minha postagem. Muita gente entrou lá para criticar a minha postagem. Está no meu Facebook. O pessoal que é meu amigo no Facebook pode olhar lá. E, enfim, não comentei nada, eu ouvi as críticas, também não falei nada. Só uma pessoa que se dirigiu, que é um confrade aqui da cidade, fez uma pergunta, eu respondi.
enfim, mas também não comentei mais nada, os outros comentários que surgiram em decorrência. Então, eu compartilhei o vídeo, porque eu achei interessante, porque é o seguinte, Bruno, acho que o ponto, eu me apego a um ponto central, que é o seguinte, a questão do respeito. A minha questão é o respeito. Se a gente não respeitar o Divaldo Pereira Franco, nós vamos respeitar a quem? Eu já ouvi um companheiro dizer o seguinte, companheiro que deixou o movimento espírita, olha só. Eu já vi um companheiro falar assim, eles pregavam amor, mas se odiavam. Companheiro que deixou o movimento espírita dizendo isso. Eles pregavam o amor, mas se odiavam. Olha só. Então, a minha questão é a seguinte, a gente prega o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós pregamos que a gente deve amar-nos uns aos outros, como Ele, Jesus, nos amou. Pois é. Acho que o respeito, eu não estou nem pensando no amor, porque eu acho que está muito longe. O respeito é o mínimo. Então, eu acho que o Divaldo tem sido desrespeitado. As pessoas não têm um pingo de consideração pelo que ele fala. Então, é engraçado, a pessoa não faz uma crítica cuidadosa. Não, eu converso, concordo com o Divaldo que discorda aqui. Hoje mesmo eu fiz uma discordância pontual no trabalho do companheiro Richard Simonetti, mas eu respeito a contribuição do Simonetti. Mas a gente vê alguns comentários assim, irados contra o Divaldo. Não é isso, Bruno? Uma coisa que deixa a gente até um pouco chocado, um pouco perplexo. Então, se você não respeitar o Divaldo, você vai respeitar a quem? E se você não consegue respeitar o Divaldo, que exemplo nós vamos dar aos companheiros das outras doutrinas religiosas que nós nos amamos? Porque nós não estamos conseguindo nos suportar, nós espíritos, uns aos outros. Parece que o pastor Neemias e o Alamar conversando naquele antigo programa. Amassemos uns aos outros, armarmos, né? Vamos nos armar um contra os outros. Então, quer dizer, não é para amar uns aos outros, a gente não está conseguindo se respeitar. Então, a gente vê comentários oportunistas e maldosos sobre o Divaldo. Então, ele não pode emitir uma opinião. Ele pode, e a pessoa pode discordar, mas que discorde com um certo respeito. E aí entra uma discussão sobre, aí é uma discussão importante, né, Bruno? O significado da palavra autoridade. Muitos filósofos, muitos grandes nomes, sociólogos, Max Weber, já discutiram a palavra autoridade, o significado de autoridade em diferentes contextos. E uma das discussões sobre a origem da palavra autoridade, inclusive, estabelece que a palavra autoridade vem de autoria. Então, se nós pensarmos no sentido mais absoluto de autoridade científica, aí o Divaldo não tem autoridade científica, mas ninguém tem. E nem Kardec tem, porque nem ele se deu essa autoridade. Só que aí a autoridade científica entra numa questão complicada. Porque a autoridade científica pressupõe algo que se torne senso comum no estado da arte, no métier, na comunidade científica, com respaldos irrefutáveis. Então, tem que tomar cuidado, porque até o trabalho de Kardec está submetido à crítica. Porque o Kardec não conheceu todos os médiuns, um bom número, ele não conheceu nem pessoalmente, não participou de reunião mediúnica com um grande número de médiuns que mandavam material para ele para os correios. Que se saiba, a gente não tem um trabalho estatístico com os médiuns de Kardec. Kardec não fez esse trabalho estatístico. Foi uma seleção qualitativa e quantitativa, mas não chegou a ter um rigor estatístico, para a gente desvalorizar completamente os médicos, sem falar nos 75 anos que ele tem. O único indivíduo que chegou perto disso, talvez tenha sido Gabriel Delane, que nasceu em família espírita, e se você forçar muito, você pode dizer que ele contribuiu com Kardec numa mensagem da Revista Espírita, mas é forçar um pouquinho, ele não foi exatamente o médico da codificação. E o Delane morreu com 68 para 69 anos, faltava um mês. Ele desencarnou em fevereiro e ia completar 69 anos de vida em março, mas desencarnou antes, em 1926. Então, não tem nenhum médium com a experiência e vivência de trabalho espírita e mediúnico que Chico Xavier tem e que Divaldo Pereira Franco tem.
Então, eles deveriam ser mais respeitados, pelo menos tratados com uma certa consideração. E a autoridade, no sentido absoluto, ninguém tem, mas tem um sentido mais relativo que vem de autoria. De autoria, a palavra viria da palavra autoria. E nesse sentido, quem é que tem mais autoria na vivência espírita do que o Divaldo, com mais de 75 anos? Que é o que essa senhora coloca. Então, ela coloca do jeito dela, com as palavras dela, com a ênfase dela, mas eu achei que foi uma postagem interessante, porque eu achei engraçado que todo mundo entrou para criticar a minha postagem, por eu ter compartilhado, mas eu não vi essas pessoas, né, criticando aqueles que atacavam o Divaldo até de forma covarde. Eu não vi nenhuma dessas que entraram no meu perfil ou vieram me chamar a atenção e no lá criticar as pessoas que atracaram o Divaldo de forma covarde, desrespeitosa. Um homem que vai fazer 96 anos. Então, por que não foram lá? Eu ia respeitar. Se eles fossem lá e depois viessem aqui, não, vieram só aqui me criticar. Então, por exemplo, no artigo que eu citei o texto do Hermínio, que está no prefácio do livro Cântico do Coração, que ele faz para esse livro da Ivone, que a gente comentou na primeira parte, ele comenta, como você já frisou, de forma muito bela, o Hermínio, sobre a Ivone. Ela tem o que dizer e o diz com autoridade, competência e sobriedade. Então, é a questão semântica, a questão do significado. Então, ele usou a palavra autoridade para se referir à capacidade, à experiência da Ivone na área mediúnica. Então, nós temos que respeitar um pouquinho o trabalho da Ivone, do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, da Dona Zilda Gama, do Valdo Vieira, como a gente comentou hoje na fase espírita, em especial, não é? E olha só, se não há um controle estatístico desse material, também não foi feito com Kardec. Eu lembro do Luiz Jorge Lira Neto, Bruno, ele comentando num vídeo muito bom que ele fez com você, que o Dambel era o médio do Erasto, o espírito Erasto, um dos espíritos mais importantes da codificação, ele rompeu com Kardec. Pois é. Ou seja, ele ficou 5, 6 anos com Kardec e rompeu com Kardec. O médio de um dos espíritos mais importantes da estrutura doutrinária. 5, 6 anos? 7? Será que deu isso? Acho que não. Porque eu acho que foi em 64 que ele rompeu. E depois, logo depois, ele morre. Ele sai para outro grupo e ele desencarna. Kardec até faz um pequeno registro, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, eu acho que foi isso que aconteceu. Então, olha só. Qual médium de Kardec chegou perto dessa vivência? Então, a gente deveria tomar um certo cuidado para não ser tão injusto com um companheiro que merece nossa consideração. Agora, a pessoa pode discordar do Divaldo? Pode discordar do Divaldo. Mas discorde com alguma consideração, com algum respeito. E outra coisa, não envolva ele nessas brigas políticas, né? Marmo, olha, não foi só injusto, né? Foi com requintes de crueldade, que teve um depoimento de um rapaz que fica o tempo todinho citando, Divaldo, você vai morrer, você está perto de morrer. Não sei se você viu esse vídeo também, Marmo, né? Então, o tempo todinho citando a morte próxima de Divaldo. Quer dizer, você sabe que a pessoa está com 96 anos, se aproxima da desencarnação, mas você não fica jogando isso com requinte de crueldade. Olha o que você está fazendo. Você vai embora e vai deixar a gente numa enrascada, Divaldo. Ora, pelo amor de Deus, Leonardo. Tem pessoas, por exemplo, no Facebook, Bruno, que ficam falando assim, o médium é um endividado. Pode algumas mensagens mediúnicas. O médium não é um guru, é um endividado. Meu amigo, a pessoa tem que pensar melhor. Quem é que não é endividado? Até João Batista era endividado, ele não era Elias, e perdeu a cabeça, provavelmente, por causa do problema lá com o sacerdote de Baal. Quem é que não é endividado tirando Jesus? Não é? São confrades que merecem respeito e fazem um trabalho difícil. E muita gente que fala com doutorismo sobre mediunidade nunca sentiu mediunidade, nem no nível mínimo, e nunca fez um trabalho de respeito, nem na condução de grupos mediúnicos. Então, Bruno, se a gente não respeita o Divaldo Pereira Franco, a gente não tem um pingo de respeito com a figura dessa, aos 96 anos, não vamos respeitar quem? Então, seria o caso de a gente repensar os valores, a transformação moral, a reforma íntima, né? Que a gente tanto enfatiza
mas tem dificuldade até no relacionamento cordial, cortês, educado uns com os outros. Então, uma figura igual o Divaldo, né? Precisaríamos respeitá-lo um pouquinho mais. Podemos discordar dele tranquilamente, mas a maneira como as colocações estão sendo colocadas, muitas delas por motivos políticos, por questão de orientação política, para mim não são razoáveis, né? Para mim não são razoáveis. Em relação à palavra autoridade, a gente tem que entender que a autoridade absoluta se dá através dos fatos, da realidade do fenômeno natural, a comprovação científica. Agora, existe no sentido menor, que inclusive Hermínio Miranda usou para se referir à qualidade do trabalho da dona Ivone do Amaral Pereira, de autoria, de legado, de credibilidade, o que não quer dizer que, por ter credibilidade, a gente precisa concordar com tudo e a pessoa vai aceitar sempre. Mas eu acho que a gente deveria considerar o histórico, o legado, o esforço e discordar de uma forma um pouco mais respeitosa, como a gente faz com as pessoas, como a gente deveria fazer com todos, mas em especial com as pessoas que merecem essa consideração mínima da nossa parte. Bom, é como eu sempre digo, Marco, a gente fala muito em amor nas tribunas, né? A base do amor é o respeito, onde não tem respeito, não há amor, né? Meu amigo Marmo, brigadão, olha, você discorreu sobre seu artigo com o mesmo brilhantismo que escreveu o artigo, viu? Então, foi muito bom. Aqui está na descrição, vocês podem ler o artigo do Marmo, né? Enriquecedor. E o vídeo da Fátima também está aqui, né? Logo abaixo do artigo do Marmo, na descrição, né? Meu querido Marmão, a prece final é com você, depois desse programa maravilhoso. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos a proteção que recebemos, o amparo durante esse estudo e pedimos por todos os irmãos que se esforçam no trabalho espírita, por todos os irmãos que se esforçam com sinceridade e pedimos por nós mesmos que nós tenhamos cuidado na maneira de manifestar as nossas opiniões e cuidado na maneira de desempenhar as nossas tarefas para que a gente não cometa injustiças com os companheiros todos que estão nos trabalhos doutrinários. Que a gente possa discordar, sim, quando for o caso, na construção da nossa fé raciocinada, mas com respeito, com consideração. Abençoe a Bruno Tavares e a mim, que a gente consiga continuar os nossos trabalhos, melhorando a qualidade que a gente pode oferecer para os nossos confrades. Muito obrigado e que assim seja. Bem, pessoal, quarto sábado, estaremos aqui com mais um eco da imprensa espírita. Eu dedico esse programa de hoje à minha mãe Eva. Mamãe, te amo, não te esqueço, você está em mim, minha mãe querida. Leonardo Marmo, qual é a tua idade aqui na Terra hoje, Marmo? Eu estou com 46, Bruno. Eu estou com 57, 11 a mais que você, né? Então, a gente nos tornamos grandes amigos, a gente é irmão, mas você é a pessoa abaixo da minha idade, porque eu tenho mais respeito na doutrina espírita, viu? Fique sabendo disso. Meu amigo, uma abração. Tem isso também. O Divaldo, com 96 anos, se não fosse pelo trabalho gigantesco que ele fez, deveriam também tomar um cuidado, né? Com 96 anos, até pela idade, né? Ainda tem essa ainda. Pois é. Você não tem 96, olha lá, né? E meu respeito, apesar da pouca idade, né? Mas chego lá, mas chego lá. Mas bom, então, olha, um abraço em Dona Juliana, nos menininhos aí, em todo mundo, nos velhos, viu, lá em Três Corações, né? Ok? Eu já estou acostumado com o ambiente. Pelo ambiente, eu já sei se você está em São João del Rei ou em Três Corações, já. Um dia eu chego por aí, viu? Um dia eu vou aí, viu? Um abração. Vai comer queijo, gente, comer queijo. Pronto. Um abração, querido. Paz e bem.